Vamos direto ao tema, né? Falar hoje um pouco sobre formigas cortadeiras. É um tema bem grande, mas eu vou sintetizar algumas falas aqui para vocês hoje, beleza? Bom, para começar, pessoal, nós precisamos entender que as formigas cortadeiras, elas são muito antigas, né? As formigas, no geral, têm milhões de anos. Esse é um paper desse ano, do pessoal do MASUSP, do Museu de Zoologia da USP. Eles encontraram um fóssil de formiga de 113 milhões de anos no estado do Ceará, na região do Crato, né? Então, isso mostra como as formigas são complexas. Nós, seres humanos, por exemplo, os primeiros hominídeos têm mais ou menos 7 milhões de anos e as formigas têm 113 milhões de anos. Em todas as partes da biosfera tem formigas. Então, às vezes chega alguém com a fórmula revolucionária para controlar a formiga. Mas aí a gente vai ver, o rapaz não sabe sobre a bioecologia, não sabe sobre os fungos, sobre as bactérias que protegem as formigas, então acaba não dando muitos resultados muito bons. Bom, nós sabemos que o setor florestal hoje tem mais de 10 milhões de hectares plantados em todo o Brasil, e a maioria deles é feito de pinos e eucalipto. E uma dos entraves para o crescimento e para o desenvolvimento dos eucaliptos é as formigas cortadeiras, né? É a principal praga de plantios florestais hoje no Brasil. E por que controlar, né? Depois nós vamos mostrar mais detalhes das formigas, mas por que controlar, né? Elas cortam as folhas, elas fazem a desfolha, se tiver formiga na área, na implantação, as perdas são de 100%. Você planta a muda, ela corta a muda. Você planta a muda, ela corta a muda. Então, é muito oneroso você voltar na área e fazer um replantio. Então, é 100% de perda, porque as mudas não têm caule ainda, né? As mudas têm um coleto muito tenro e as formigas conseguem levar esse coleto embora. Mesmo com a floresta grande, tem umas perdas consideráveis, né? Uma árvore, ela suporta uma desfolha, 2 desfolhas talvez, mas a partir da 3ª, 4ª desfolha, as formigas cortadeiras conseguem matar árvores grandes. Então é comum a gente ver em áreas muito infestadas umas reboleiras de árvores mortas ali que as formigas causaram. São polífugas, então não tem clone resistente à formiga, né? Hoje, eu sei que tem alguns projetos dos clones transgênicos que são resistentes a pragas e até formigas, mas hoje nós não temos no mercado clones resistentes à formiga, né? Ninhos subterrâneos, então é difícil controle, né? Porque a gente não vê o ninho delas, a gente vê um pouco de terra solta e a gente calcula mais ou menos pela terra solta, a gente não vê elas ficam protegidas no subsolo, né? Alta infestação, então pode ter muitos ninhos por hectare, isso por causa da revoada que a gente vai ver. Grande número de formigas, então um formigueiro adulto pode ter até 8 milhões de formigas trabalhando dia e noite trabalhando, então elas cortam bastante. Pra vocês terem ideia, um formigueiro adulto corta 1 tonelada de folhas por ano. 1 tonelada de folhas é muita folha. Eu acho que são 17 ou 18 árvores inteiras de folha que elas cortam por ano. Infestações anuais. Então, as formigas, diferente de outras pragas, por exemplo, lagartas, psilídeo, tem ano que tem ano que não tem ano que tem mais, tem ano que tem menos. Agora, a formiga vai ter, a gente sabe, a gente vai controlar 100% da área hoje, deu um controle muito bom, mas ano que vem tem de novo. E o ciclo de vida longo, né? A rainha pode viver até 25 anos, então, daí 3 ciclos de eucalipto, aquele formigueiro cortando, incomodando na mesma área. Bom, mas quem são essas formigas, né? Eu falei lá no primeiro slide que as formigas têm mais de 100 milhões de anos de evolução e elas têm em todos os lugares da biosfera, né? Tem formigas na nossa casa, tem formiga doceira, tem formigas predadoras, tem muitos tipos de formiga. Só que essas formigas aqui causam um problema para nós, elas são da família Formicidae, né? Da subfamília Mimercini e da tribo Atini. Essa tribo tem 2 gêneros, o gênero Acromyrmex, que são as quenquens, e o gênero Ata, que são as saúvas. Esses 2 gêneros causam todo o estrago que tem no setor florestal brasileiro. Uma característica dessas formigas, tanto Ata quanto Acromyrmex, é que elas cultivam o próprio alimento dela. Assim como nós cultivamos arroz, feijão, adubamos a terra para cultivar alimentos, elas, no caso, elas cultivam uma espécie de fungo. O fungo se chama Leucogaricus gongiróforos, é um fungo muito específico, é uma relação de mutualismo obrigatória, né? Então não existe a formiga sem o fungo, não existe esse fungo sem a formiga, né? Então é um mutualismo obrigatório, onde o fungo se beneficia, onde as formigas se beneficiam. Outra característica das espécies é que elas são insetos sociais, né? Assim como nós também, pelo menos a maioria de nós que moramos em cidades, as formigas cortadeiras são insetos sociais.
E o que é viver em sociedade? Viver em sociedade é basicamente a divisão do trabalho, né? Então tem a rainha, tem as operárias, dentro das operárias tem as formigas que são os soldados, tem as cortadeiras, tem as generalistas e tem as jardineiras. Todas são importantes no formigueiro, uma depende da outra, assim como nós dependemos dos soldados para fazer nossa segurança, elas dependem dos soldados também, elas dependem da rainha, a rainha depende delas. Agora você pode me perguntar, nossa, mas por que 50% de um formigueiro é só de jardineiras, né? Isso explica muita coisa sobre as formigas cortadeiras. Porque produzir fungo é muito difícil. Quem é vegetariano ou quem já comeu fungo sabe que fungo é caro, fungo é difícil de produzir. Tem vários fungos comestíveis para nós, né? Tem shimeji, shiitake, champignon, trufa. São fungos comestíveis para o ser humano e eles são muito caros porque eles são muito difíceis de produzir, né? E as formigas conseguem produzir o fungo delas debaixo do subsolo. E a terra é o ambiente mais contaminado que a gente tem, né? Na terra tem milhares de outras espécies de fungo, bactérias, tentando se alimentar do fungo da formiga. E é por isso que tem a metade, basicamente, é formigas jardineiras que cuidam do jardim de fungos, que limpam esse fungo, que alimentam esse fungo, que cuidam dele para ele não se contaminar com outros fungos competidores do solo. Então, só dando um spoiler para vocês, mas tem 3 formas da gente controlar a formiga. Ou você mata a rainha, porque desses 8 milhões de formigas de um formigueiro adulto, todos vieram de uma única rainha que copulou uma única vez. Se você matar a rainha, acaba o formigueiro. Beleza. Só que a gente vai ver que a rainha fica muito bem protegida, é muito difícil de controlar ela. Ou você mata o fungo, como eu falei, é uma relação de mutualismo obrigatória. Então, se não tiver o fungo, não tem as formigas. Só que o fungo também, como a gente vê, é muito bem protegido por um exército de jardineiras. E uma terceira forma de controlar um formigueiro é controlando a maior parte das jardineiras, a maior parte das operárias. Aí não sobra operária suficiente para cuidar do jardim de fungo. Esse fungo vai se contaminar com outros micro-organismos do solo e então a rainha vai morrer de fome. É basicamente assim que acontece. Bom, essas espécies, elas estão na América do Sul, né, do sul dos Estados Unidos até o Uruguai. Então lá nos Estados Unidos eles têm um problema com a ata texana deles lá e nós temos um problema com nossas espécies aqui. O Chile é o único país que não tem formigas cortadeiras, por algum motivo. A cadeia dos Andes ali protege o Chile, mas é o único país da América do Sul que não tem formigas cortadeiras. Mas os outros países todos têm, na América Central e na América do Sul. Bom, tem várias espécies de formigas cortadeiras, né? São 2 gêneros muito complexos, tanto o gênero Ata quanto o gênero Acromima, tem várias espécies. Eu vou comentar só de algumas aqui, que são mais importantes para nós. Aqui tem as principais importantes para nós, né? Por exemplo, tem a ata bisférica, que é a salva-mata-pasto. Então, principalmente em áreas de silvio-pastoril, onde tem floresta junto com pastagem, tem problemas com a ata bisférica. Tem a ata levigata, que é a cabeça de vidro, né, cabeçuda. Nós temos problema com ela também, setor florestal. E a ata sextens, que é a salva-limão, que é a principal formiga cortadeira do Brasil hoje. Ela tem esse nome porque o soldado, se você esmagar a cabeça do soldado, ele tem cheiro de limão mesmo. Tem outras aqui, por exemplo, a ata cefalotes, ela é especializada na Amazônia, né? Então, nos países da Amazônia, Venezuela, Colômbia, nós temos mais problema com a ata cefalotes do que com salva-limão, por exemplo. Bom, eu falei que tem infestações anuais, né? Mas de onde que vem essas formigas, né? De onde que vem essas infestações? Todo ano tem, como que é? Então, tudo começa com a revoada. A revoada é um fenômeno que acontece mais ou menos uma vez por ano. Hoje em dia, tem lugares que já tem mais de uma revoada por ano, provavelmente pelas mudanças climáticas, adaptações e tudo mais. Mas, geralmente, acontece uma vez por ano. Que é o quê? É quando os formigueiros de uma região lançam na atmosfera os alados. Quem são os alados? É o macho e a fêmea com asas, né? Durante essa época da vida deles, eles têm asas, eles voam, nós chamamos isso de voo nupcial. O macho copula com a fêmea, o macho cai no chão e morre, a função do macho é essa, e a fêmea vai se tornar uma rainha. Aqui é uma fêmea que acabou de cair, né? Ela foi copulada, ela caiu aqui, está com asas ainda, ela mesma corta as asas dela, ela coloca as perninhas para trás, ela tira as asas dela. Aqui é uma rainha já sem asas, né? Escavando o olheiro inicial dela. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte: mais de 99% dessas formigas aladas, tanto os machos quanto as fêmeas, vão ser predadas. Mais de 99% delas vão morrer. Mais de 99% dessas formigas não vão conseguir se tornar rainha. Você fala, nossa, mas menos de 1% que se torna rainha causa todo o estrago no setor florestal? Sim.
Menos de 1% se torna rainha. O que acontece com as outras? Elas são predadas, principalmente por pássaros, tatus, tamanduás, besouros predadores, parasitoide, vírus, bactérias do solo, fungos do solo. É comum a gente ver, nessa fase aqui também, ela está muito suscetível, né? Por isso que ela escava rapidamente. Se você colocar uma dose de isca aqui, ela não vai carregar, porque não é a função dela, ela não vai ser controlada com isca, porque a função dela é se proteger aqui rapidamente. Ela escava aqui, ela cobre esse olheiro e ela fica trabalhando ali durante um tempo. É comum a gente ver ela saindo aqui, fica um carcará lá esperando ela sair, né? Na hora que ela sai, o carcará vai e preda ela. Bom, depois que ela escava mais ou menos de 20 a 30 centímetros, ela regurgita o fungo. O fungo ela traz da casa da mãe dela, né? Ela traz esporos desse fungo na cavidade bucal. Ela regurgita esse fungo e ela começa a cultivar esse fungo sozinha durante o tempo. Ela coloca os ovos, desses ovos vai sair as larvas, das larvas vão sair as pulpas, e as pulpas vai sair os primeiros operários. Depois das operárias, a rainha fica protegida, né? As operárias que cuidam da rainha, as operárias que pegam os ovos, levam para um lugar protegido, alimentam o fungo, cuida do fungo, e a rainha fica protegida. Essa foto aqui é um olheiro inicial, né? Nós chamamos de vulcãozinho. O que é um vulcãozinho? O vulcãozinho é o seguinte, de 3 a 8 meses depois que a rainha começa a escavar aqui, as operárias começam a sair para buscar folha. Esse é o vulcãozinho. Então, não adianta querer controlar a rainha aqui com isca, né? Se você quiser controlar ela, você arranca a cabeça dela, que é o melhor controle que tem. Mas com isca não vai controlar, não. Uma coisa que eu falei, né? Vocês viram no slide anterior, que a sociedade das formigas são dividida em castas. As castas são o quê? É como se fosse a divisão nossa, né? Só que lá eles chamam de casta porque não muda. Ela nasce jardineira, ela vai morrer jardineira. Ela nasce soldado, vai morrer soldado. E tem vários tamanhos aí, mas todas são adultas já, elas não mudam de tamanho, elas já nascem desse tamanho. A rainha é bem maior do que a operária comum, e o macho é um pouco menor que a rainha, mas é grande também. Bom, aqui como se fosse um corte debaixo da terra, né? Eu falei que uma das dificuldades de controlar a formiga é que nós não conseguimos ver o tamanho real do formigueiro, porque ele está debaixo da terra. Então aqui é como se fosse um corte para a gente entender um pouco da biologia do formigueiro em si. Nós já falamos um pouco da biologia das formigas, vamos falar um pouco da biologia do formigueiro, que é um formigueiro bebê, que é um formigueiro adolescente, que é um formigueiro adulto, tá? Mas um formigueiro novo, né, um ninho inicial, um vulcãozinho, de 3 a 8 meses, ele abre o primeiro olheiro lá para buscar folhas, né? Tem só um olheiro e tem pouca terra solta. Por quê? Porque tem poucas dessas estruturas aqui. Essas estruturas nós chamamos de câmaras ou panelas. E essas panelas, elas têm várias funções. Tem panelas que é só de ovo, tem panelas que é só de larva, tem panelas que é só de fungo, tem panelas que é lixeiro, tem panelas que é cemitério, tem panelas que é das folhas. Então, quanto maior o número de panelas, mais velho esse formigueiro e mais terra solta vai ter em cima. Mas beleza, aqui é o ideal da gente controlar o formigueiro com isca, ou com qualquer outra coisa, porque tem poucas formigas e elas estão bem ativas. Então, você coloca uma dose de isca lá em cima, uma dose só de 10 gramas, de 8 gramas, e vai controlar esse formigueiro facilmente. 1 ano e meio depois, 18 meses depois, de 15 a 18 meses depois, ela abre o segundo olheiro. Quando ela abre o segundo olheiro, tem mais terra solta, isso significa que tem mais formiga, isso significa que tem mais panelas. Então, já começa a complicar a nossa vida. Mas ela ainda está ativa. Durante esses 2 anos aí, ela fica ativa o ano inteiro, ela leva folha o ano inteiro. Você coloca lá 2 doses de isca, você vai controlar o formigueiro, né? Beleza. Agora, o nosso problema começa a partir dos 3 anos. A partir dos 3 anos, a gente fala que ele é um formigueiro adulto, né? O que é um formigueiro adulto? Um formigueiro adulto é quando ele já lança na atmosfera os alados. Ele já produz novos formigueiros. É um formigueiro adulto. Então, ele muda o comportamento. Ele não vai mais ficar ativo o ano inteiro. Até os 3 anos, ele fica ativo o ano inteiro, levando folha. Mas a partir dos 3 anos, ele muda o comportamento, porque ele já começa a produzir os alados, já começa a enlarguecer os olheiros para esses alados passarem, porque os alados são muito maiores. Então, a partir de outubro, novembro, eles mudam esse comportamento para ter a revoada no final do ano. Revoada aqui, eu não sei, mas na maior parte do Brasil é de outubro a fevereiro, mais ou menos. Então, a partir de setembro, eles começam a se preparar para a revoada. E aqui a chance da gente amuar esse formigueiro existe. Porque até os 2 anos ela está ativa o ano inteiro, aqui ela muda o comportamento. Aqui pode ter vários olheiros ali, né? Não tem mais só 1, 2, 3 olheiros, pode ter vários olheiros, pode ter vários metros quadrados de terra solta. E se a gente medir errado, a gente pode subdosar esse formigueiro e pode amuar. O que é o amuamento? O amuamento é o seguinte, é quando parte desse formigueiro
é contaminado com isca e a outra parte consegue sobreviver. Elas isolam essa parte que foi contaminada mesmo, sacrifica milhões de formigas e consegue sobreviver com outra parte. E ela fica atrapalhando ali um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tentando sobreviver, e depois elas voltam a cortar a folha normalmente. Vocês verem que a estratégia delas de distribuir recursos durante todo o perfil do formigueiro, né? Então tem ovos aqui, tem ovos ali, tem ovos lá, folhas aqui, folhas lá, fungos aqui, fungos lá. Essa é a estratégia dela justamente para que, se contaminar uma parte do formigueiro, ela consiga sobreviver com outra parte. Bom, como nós sabemos que tem milhares de panelas, né? O professor Forte, lá da Unesp Botucatu, onde eu fiz mestrado e doutorado lá, ele colocou cimento líquido dentro do formigueiro e contou quantas panelas tinha. Então, o formigueiro adulto pode ter milhares de panelas. Então, ele provou isso, né, no trabalho dele. É um trabalho bem interessante, tem no YouTube, chama A Vida Secreta das Formigas. A National Geographic veio na época, o professor Forte ficou muito famoso com esse trabalho dele aí. E ele escavou até 8 metros de profundidade. Então, imagine a rainha protegida, 8 metros de profundidade, né, um prédio de 2 andares, ela protegida lá embaixo, com milhares de panelas acima. E essa área aqui, pessoal... eu estive lá, né, depois, muito tempo depois, mas era uma área de pastagem e tinha pouquíssima terra solta em cima. Então, se a gente fosse controlar esse formigueiro baseado na terra solta, a gente ia subdosar esse formigueiro. Por quê? Porque era uma área de pastagem, a chuva levou parte dessa terra solta, os tratores levaram parte dessa terra solta, o gado pisoteou essa terra solta. Então, se a gente fosse controlar baseado na terra solta, a gente ia subdosar aí. Aqui é um esquema. Uma coisa que a gente precisa entender também é o seguinte: as operárias, elas vivem de 90 a 120 dias. Elas vão morrendo e a rainha vai repondo elas, né? Os soldados vivem mais ou menos 1 ano e mesma coisa, eles vão morrendo, a rainha vai repondo. E a rainha pode viver mais de 12 anos, de 12 a 25 anos, a rainha pode viver. A rainha copulou uma única vez, durante esses 25 anos, ela coloca milhões e milhões e milhões de ovos, todos férteis, de uma única cópula. E esse é um dos motivos de não ter resistência para formigas cortadeiras, né? Nem para insetos sociais no geral. Porque a rainha já foi copulada. E ela não vai ter contato com a isca nunca, ela não vai ter contato com produto químico. Então, ela não vai passar esse para a prole dela, então não gera resistência. É por isso que a gente trabalha com sulfuramida tem 30 anos e nenhum caso registrado de resistência, né? Outra coisa importante é que, se você aplicar a isca e ficar voltando ali 2 meses, 1 mês, reaplicando no mesmo lugar, você está só amuando, né? Porque essas operárias que tiveram contato com a isca, elas não têm resistência, mas elas têm uma memória química. Se por algum motivo ela não morreu e você aplicar a mesma isca para ela, ela vai lembrar daquela isca ali e ela não vai carregar mais. Está chamando isso de memória química. Então, você tem que esperar elas morrerem naturalmente. Aí, depois de 90, 120 dias, você vem e faz uma reaplicação e elas carregam normalmente, porque aquelas novas que vieram nunca tiveram contato com a isca. Aqui algumas características de áreas com formiga, né? Tem o trilheiro limpo, significa que tem formigas ali. Esses cortes em meia-lua, só formiga que faz, lagarta corta diferente, psilídeo desfolha diferente, né? Essa desfolha geralmente de cima para baixo é característico de formiga. Lagarta desfolha diferente, né? Psilídeo. Bom, falamos um pouco da biologia da formiga, dos insetos. Geralmente leva um dia inteiro para essa parte, mas eu fui mais rápido hoje. Agora vamos falar um pouco dos produtos, vamos falar um pouco do manejo. Acontece o seguinte: nós não tínhamos, até 1950, nós não tínhamos controle para a formiga, né? Nós aplicávamos vários inseticidas ali para tentar controlar a formiga e não era eficiente. Porque elas moram debaixo da terra, né? Como que você vai aplicar inseticida debaixo da terra? Alguém viu uma isca inseticida nos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, e a partir da década de 50 nós começamos a controlar a formiga com isca. A ideia da isca é igual para todas, né? Essa isca, mais de 99% dela é de polpa cítrica, é um atrativo para a formiga, né? Por isso que o símbolozinho é um cavalo de Troia, né? Ela é atraída pelo cheiro da polpa cítrica, ela leva esses pellets para dentro do formigueiro, só que nessa polpa cítrica tem 0,3% de ingrediente ativo e vai contaminar ela de dentro para fora. Essa é a ideia da isca. Só que o que aconteceu? Em 1978, essa molécula foi banida nos Estados Unidos, ela era do decacloro, o do decacloro foi proibido nos Estados Unidos, e nós começamos a produzir isca no Brasil. Em 1992, o dodecacloro foi proibido no Brasil, né? Foi proibida a importação do dodecacloro para o Brasil. O pessoal testou vários produtos, vários inseticidas para substituir o dodecacloro. Nós chegamos na sulfuramida e no fipronil, né? Que é o que nós usamos até hoje. Pensando nisso, a Syngenta falou: não, vou desenvolver uma isca também para ajudar o setor florestal e desenvolver uma isca com um novo princípio ativo, né?
O princípio ativo da isca da singenta chama plinazolin. O plinazolin é uma molécula nova, foi lançado em 2023. Então, desde a década de 90 que a gente não tem lançamento de novas moléculas inseticidas, e a singenta lançou em 2023 para o setor florestal, para a isca formicida. O nome comercial é plinazolin, o nome científico é isocicloceram. Formulação granulada, concentração 0,3%, então em 1 quilo tem 3 gramas apenas. É estratégia justamente para dar tempo da formiga levar esse pellet lá para dentro do formigueiro e se contaminar por dentro. Bom, e como que o plinazolin age? O plinazolin ele age nos receptores do GABA no sistema nervoso, né? Ele não deixa o GABA agir, na verdade. Então o inseto ele vai se locomover até morrer. O plinazolin é como se fosse uma overdose de café no ser humano, né? Se a gente beber uns 5 litros de café, da batedeira a gente vai parar no hospital, né? Então o plinazolin ele não deixa a formiga relaxar. Não relaxando, a formiga não consegue se alimentar, a formiga não consegue trabalhar, e a formiga vai se morrer de tanto se locomover. Tem outras marcas, né? Veio primeiro no Atexo, que é o nome da nossa isca, mas tem Verdavis, tem Esponta, tem outros produtos para agricultura, e está vindo para a gente o Verdavis, que é um inseticida para psilite concha, para cerveja de bronzeado e outras pragas. Bom, então, age tanto por contato quanto por ingestão. A partir do momento que o inseto tem contato com o plinazolin, ele já foi contaminado. Então, se uma formiga que teve contato com a isca se comunicar com outra que não teve contato com isso, que ela vai contaminar a outra também. Porque as formigas, nós comunicamos falando, né? As formigas comunicam através do cheiro. Nós chamamos de feromônio, né? Então tem os feromônio de trilha, feromônio de perigo, tem tudo isso. E quando uma toca na outra, passa o ingrediente ativo de uma para outra. Elas têm uma característica chamada grooming, allogrooming, self-grooming, que é essa característica de uma limpar a outra. Ela se limpa e uma limpa a outra, e quando uma que teve contato com isso limpa a outra, ela acaba contaminando a outra. E a trofilaxia também. A trofilaxia é quando uma alimenta a outra. Quando uma formiga que teve contato com a isca alimenta uma larva, alimenta uma outra formiga, ela acaba contaminando uma outra. Bom, as características dessa molécula é que ela tem baixa solubilidade, ela tem baixa mobilidade em água, então não lixivia, baixo efeito de vapor, não volatiliza, excelente estabilidade contra a degradação UV, sem odor nas formulações. Sem odor nas formulações é interessante porque se a formiga perceber alguma coisa diferente ali no pellet de isca, ela não vai levar essa isca. Bom, nossa bula tem todas as principais espécies de formigas cortadeiras. A dose é de 6 a 12 gramas por metro quadrado de terra solta. Pode aplicar tanto tratorizado quanto manual. Nós fizemos pedido para aplicação com drone, então até final do ano a gente espera que tenha esse registro na bula já. Beleza. Falamos da biologia, falamos do produto, agora vamos falar um pouco do manejo, né, que é importante também para a gente. Tudo começa com monitoramento, né? O monitoramento serve para quê? Serve para a gente ter uma ideia da infestação da área, de quanto de isca a gente vai usar, né? Então, o monitoramento serve para isso. Esse monitoramento ele pode ser feito manual, quando um operador entra dentro do talhão e calcula realmente com o coletor ali o tamanho desses formigueiros, e através do tamanho dos formigueiros gera uma estatística, dessa amostragem gera uma estatística, e gera as recomendações de controles que a gente tem, né? Para a gente ir no campo já com essas recomendações de controle. Pode ser feito por imagem de satélite também, pode ser feito por drones, monitoramento, mas geralmente é feito manual. Bom, isso aqui é uma tabela de exemplo, né? Varia, obviamente, de região para região, mas geralmente tudo começa com um planejamento para a gente saber quanto de isca eu vou usar no ano que vem, né? Geralmente é feito um ano antes. Então, quanto de isca eu vou usar no ano que vem? Quantos tratores eu vou usar? Quantos operadores eu vou usar? Quantas equipes eu vou usar? Depois vem um monitoramento para a gente saber realmente a infestação da área. Às vezes a gente é chamado numa área lá, o cara falou, cara, eu usei 2 kg de isca por hectare. A gente vai numa área extremamente infestada que pegaria 10 kg de isca. Fala, mas não sei, não fiz monitoramento, então o monitoramento dá essa ideia para a gente. Vem o controle, né? O controle geralmente é feito de março a outubro, porque é nessa época do ano que os formigueiros já estarão ativos, aqueles vulcãozinhos do anterior todos estarão ativos, é onde o controle é mais eficiente. Depois tem uma avaliação depois do controle, para saber se esse controle foi bem feito. E, se necessário, um repasse. Algumas empresas fazem repasse, outras não fazem. Bom, falar um pouco do controle, já está dando meu tempo aqui, mas é o seguinte, não só isca controla a formiga, né? Nós temos outras estratégias, e o ideal é que use diferentes estratégias para controlar a formiga. Por exemplo, tem um pó seco, que é como se fosse um talco que você bombeia para dentro dos formigueiros, é muito efetivo em formigueiros
pequenos, pode ser usado na época chuvosa também. Tem isca formicidas, tem os pulverizáveis que você dilui na calda e pulveriza no talhão. Tem um termonebulizador que, assim, nada deu jeito, isca não deu jeito, pó seco não deu jeito, pulverizável não deu jeito, o termonebulizador vai dar jeito, porque é como se fosse uma fumaça, né? Quem lembra daqueles fumacê para mosquito da dengue? É parecido. Ele gera um tipo de fumaça, joga o ingrediente ativo na fumaça, coloca a mangueira dentro do olheiro ali, e essa fumaça vai se alastrando para dentro de todas aquelas panelas, e aí não tem jeito, controla mesmo. O mais usado é isca, né? É mais prático, é econômico, é menos tóxico, como eu falei, só 0,3% de ingrediente ativo. A maioria das empresas usam isca junto com aquelas outras estratégias de controle também. Mata lentamente. É ideal que mate lentamente mesmo, porque se ela morrer antes de entrar no formigueiro, ela não vai contaminar as outras lá dentro do formigueiro e você vai só amoar o formigueiro, né? Paralisa o corte, porque ela vai se preocupar em reativar, então ela acaba nem se preocupando tanto em cortar folhas. Tem os dois principais métodos de controle manual é o seguinte, é o metro quadrado de terra solta, você mede a maior largura, o maior comprimento, e aí geralmente as empresas fazem o seguinte, o menor número é o número de olheiros, o maior valor é o número de doses em cada olheiros, isso para metro quadrado de terra solta. A outra técnica é o DU, que é a dose única. A dose única é o seguinte, você coloca uma dose para cada olheiro ativo, né? Então, imagine que aqui tem vários olheiros, coloca uma dose para cada um desses olheiros a uma distância conhecida. Pode ser DU 840, que é uma dose de 8 gramas a cada formigueiro que esteja a um raio de 40 centímetros, DU 1050, que é 10 gramas para cada formigueiro que esteja a 50 centímetros de distância um do outro. Geralmente, as empresas fazem o DU com o cinturão, né? Faz o cinturão e o DU junto. Bom, pode ser aplicado manual, pode ser aplicado mecanizado, como nós já falamos, né? Tanto manual quanto mecanizado pode ser sistemático e localizado. Geralmente faz os dois juntos, vai na entrelinha aplicando sistematicamente no talhão. Quando encontra o formigueiro, vai lá, mede esse formigueiro e controla o formigueiro localmente. Com o trator, geralmente eles param o trator um pouco, né? O operador vê o formigueiro, para o trator um pouco para cair uma dose a mais para aquele formigueiro ali, é como se fosse a dose localizada para ele, né? Calibração dos equipamentos, né? Tanto o trator quanto as bombatas, elas precisam ser calibradas. Às vezes a gente vai no campo, cara, quantos gramas está caindo aí? 10 gramas. Aí você pesa lá, está caindo 6 gramas, 5. Então, assim, a chance de estar subdose 50% a menos é muita coisa, né? E, às vezes, está caindo 16 gramas, 17 gramas, então você está jogando 70%, 80% a mais de isca, está desperdiçando isca, desperdiçando dinheiro, né? Então, essa calibração é muito importante para você ter certeza que está caindo a quantidade certa de isca para aquela operação. Onde aplicar? Priorizar os olheiros ativos, né? Como que eu sei que o olheiro está ativo? Se tiver um trilheiro morrendo no olheiro, cara, aquele olheiro ali é ideal, porque ele está indo longe buscar folha, está vindo nesse trilheiro e está morrendo no olheiro ali. Então é o ideal da gente colocar a isca ali. Nunca colocar em cima do trilheiro, né? Colocar do lado do trilheiro essa isca, porque como esse trilheiro está marcado com feromônio, tá cheio de feromônio de trilha ali. Se você colocar outro cheiro em cima desse trilheiro, se você ficar pisoteando esse trilheiro, ela vai perceber e a chance dela moar é grande. Aqui é um outro olheiro de abastecimento, né? Tem folha secando aqui em volta. Ela cortou essa folha, ela devolveu por algum motivo, mas geralmente ela deixa secando aqui, porque o eucalipto tem muitos voláteis, né? Tem muitos óleos essenciais, ela deixa secando ali 1, 2 dias, depois ela leva para dentro novamente. Evitar colocar na terra úmida, né? Obviamente, se for uma isca resistente à umidade, pode colocar. Mas, geralmente, como é isca não resistente à umidade, não pode colocar, porque essa isca ela tem menos de 10% de umidade. Então, se você colocar num solo muito úmido, ela vai acabar esfarelando e a mandíbula da formiga não consegue levar partículas muito pequenas, né? Precisa de coisa sólida para levar. Nunca colocar em cima da terra solta. Eu dou muito treinamento no campo, o pessoal fala, mas eu sempre coloco em cima da terra solta e ela sempre leva. Cara, beleza. Isso aqui é dicas para melhorar o controle, né? Pode ser que ela soterre, ela joga muita terra solta de um dia para outro, né? Então pode ser que você volte lá no outro dia, achou que ela carregou, mas na verdade ela soterrou. Você tira um pouco daquela terra solta ali e a isca está toda embaixo. Ou às vezes ela carrega mesmo, mas ela devolve mais. Então sempre colocar perto da terra solta, não em cima da terra solta, né? 30, 20 centímetros ali da terra solta, um passo, um palmo, mas nunca tão perto da terra solta, porque corre esse risco dela soterrar essa isca e não carregar ela sempre. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Usem EPI, a isca é muito
muito pouco tóxica, né? Como eu falei, é 0,3%. Todas elas, tanto isca de sulfuramida quanto de fipronil, tem pouquíssimo ingrediente ativo, né? 3 gramas por quilo. Então, elas são pouco tóxicas, mas são produtos químicos, né? Tem que usar os EPIs. As embalagens têm que ser devolvidas por lei, tem que usar EPI e tem que devolver as embalagens por lei.